dia, meus amigos, tudo bem? É fácil fazer o bem sempre? E quando você faz o bem e essa pessoa rejeita você, despreza você, como é que você se sente? Olha, o normal é a gente ficar com raiva, né? É a gente se afastar, ignorar a pessoa, mas Jesus vem nos ensinando a lidar com essas situações de uma forma diferente. Lá em Romanos 12:17, ele fala assim, olha, vocês não devem retribuir ninguém mal por mal, mas procurem fazer aquilo que é correto aos olhos de todos. Sabe que fazer e ser correto de uma forma legítima não significa, não consiste em você ficar agradando as pessoas que fazem bem para você ou que não decepcionam você. Isso, gente, é fácil. O desafio é a gente fazer isso com aquelas que não nos fazem bem. Isso é desafiar o nosso orgulho, certo? E se a gente quer fazer o correto segundo o reino de Deus, então esse é o caminho, a gente se esforçar para ter atitudes de bondade, generosidade, para com aqueles que erraram, que nos magoaram, que foram injustos conosco. Quando a gente vai para a versão revista atualizada e vê esse verso, ali é usada uma outra palavra, diz assim, ó, esforçai-vos por fazer o bem. Lógico, isso não é normal, a gente tem que se esforçar mesmo. E esse conselho inspirado tem a ver, em primeiro lugar, conosco, com o nosso bem-estar, que de repente fomos ofendidos. Sim, sabe por quê? Porque quando nós nos esforçamos para fazer o bem a quem nos fez sentir tristeza e mágoa, nós estamos começando o processo de cura da nossa dor. Jesus foi o maior exemplo de fazer o máximo de bem para os ofensores. Embora ele tenha sido esbofeteado, cuspido e ferido, ele continuou a oferecer o próprio sangue por aquelas pessoas. Inspirados pelo Espírito Santo, muitos personagens bíblicos eles se esforçaram também para fazer o bem a quem os tinha ofendido e ameaçado. José, por exemplo, se esforçou para tratar com perdão seus irmãos, seus agressores, e ele cumpriu os propósitos de Deus. Moisés intercedeu pelo povo briguento, reclamão, né? Que ele estava conduzindo lá pelo deserto, mesmo sabendo que em algum momento eles continuariam a culpá-lo pelas supostas desgraças que eles imaginavam estar enfrentando. Abigail, outro exemplo, ela se esforçou para fazer o bem a Davi, aos homens que reagiram aos maus tratos de seu marido, e ela evitou uma grande tragédia. Davi, ainda fugitivo diante das ameaças de Saul e contrariando seus homens, ele se esforçou para tratar Saul com respeito. Mesmo diante da oportunidade de matar Saul, ele não fez isso não. Ele preferiu honrar Deus e deixar que Deus fizesse a justiça. Sabe, é preciso esforço para a gente fazer o bem para quem não merece. Nós não sabemos até que ponto nós estaremos sendo usados por Deus para impressionar a mente dessas pessoas que nos ofendem a terem um coração mais quebrantado, mais aberto, às lições até que Deus quer ensiná-las. Então, que nós possamos permitir que essa bondade flua no nosso coração por meio da atuação do Espírito Santo. Afinal, nós não somos bons, nós magoamos a Deus, nós rejeitamos a Deus, mas mesmo assim, Ele continua sendo amável e bondoso para conosco. Ele é o nosso maior exemplo. Sigamos o exemplo dele e Ele vai nos ajudar nisso. Ótimo dia, até amanhã.